Fala pessoal, vamos chegando, sejam bem-vindos ao canal Farias Colorado no YouTube. Eu sou o Gregório Farias. Eu peço que você, se ainda não é inscrito, esteja chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando eu postar vídeo novo e deixe seu like no vídeo para impulsionar o nosso conteúdo para mais colorados, o que é ainda mais importante nesse momento em que são, os primeiros vídeos do canal, um projeto novo que eu tenho feito agora no YouTube, já fazia no Instagram, canal, página @fariascolorado, @farias.colorado no Instagram. E vamos direto para o assunto principal desse vídeo, que é a possibilidade que se aventou, de Paolo Guerrero, Yuri Alberto e Thiago Galhardo jogarem ao mesmo tempo com Miguel Ángel Ramírez. A gente sabe muito bem que, até pela primeira partida sob o comando do Ramírez, apesar de que ele estava fora do campo, estava ali na arquibancada e quem estava comandando o time era o auxiliar, uma vez que o nome dele não estava no bid, mas a gente sabe que a preferência em termos de esquema, do Miguel Ángel Ramírez é o 4-3-3. Sendo esse último 3 formado pelos dois pontas e por apenas um camisa número 9, o que gera um conflito aparente em relação a 3 dos principais expoentes do elenco do Inter serem camisas 9 e que com isso apenas um deles poderia ficar em campo, com os outros dois tendo que esquentar o banco. Você tem Paolo Guerrero, que quando se lesionou estava na sua principal fase com a camisa do Internacional fazendo gol todo jogo. Você tem quem o substituiu, que é o Thiago Galhardo, que foi o artilheiro do Internacional no ano, fez 17 gols no Brasileirão e até a chegada do Abel Braga estava fazendo gol todos os jogos. Após a chegada do Abel passou por uma má fase, seguida de uma lesão que o tirou por um mês e pouco dos gramados. E aí quando voltou na reta final sem ritmo, encontrou um Yuri Alberto, em grande fase, o garoto que recém completou 20 anos e que é a principal promessa do Inter para uma futura venda para o futebol europeu, algo que poderia equalizar as contas do clube, que estão em bastante dificuldade há algumas temporadas. O Internacional pretende, no mínimo, vender o Yuri Alberto por 15 milhões de euros, a quantia que ultrapassa os 100 milhões de reais. Então é uma possibilidade de que esses jogadores, Guerrero, Yuri e Galhardo, de alguma maneira, nem que seja como alternativa de jogo, eles figurem em campo ao mesmo tempo, justamente porque são jogadores dos mais importantes do elenco e de alguma maneira seria injusto que apenas um deles jogasse e os outros ficassem perdendo espaço. Seria o caso, por exemplo, de você deixar o Galhardo, que nesse momento dos três é o menos cotado junto à torcida do Inter, o último artilheiro do time, como a terceira opção no banco de reservas. Não faria muito sentido. Mas como compatibilizar esses três jogadores com o esquema do Miguel Ángel? A gente sabe que o 4-3-3 dele, vamos ilustrar mais ou menos como seria o do Inter, teria o Danilo no gol, na lateral direita, enquanto não volta o Saravia, teria o Rodinei ou o Heitor, o zagueiro direito, enquanto o Inter não busca um substituto no mercado. Para o Moledo seria o Lucas Ribeiro ou o Zé Gabriel, com o Pedro Henrique, zagueiro da seleção brasileira sub-20, correndo por fora. O zagueiro esquerdo é o Cuesta, o lateral esquerdo é o Moisés, lembrando que o Internacional está buscando também um lateral esquerdo no mercado, justamente agora após a saída do Wendel. E o primeiro volante, Rodrigo Dourado. Na frente do Dourado, Edenilson e Praxedes, lembrando que o Bosquilha depois retorna, podendo ocupar essa posição do Praxedes. E aí tu teria na ponta esquerda o Patrick, na ponta direita o Caio Vidal, pelo menos enquanto o Internacional não oficializa o Carlos Palacios, que segundo informações já está em Porto Alegre. Dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo, o Carlos Palacios já pode estar oficializado pelo Internacional como um novo jogador, e ele que provavelmente será titular no lugar do Caio. E aí na frente, apenas um dos três, Guerrero, Yuri Alberto ou Galhardo, lembrando que a tendência é que seja o Yuri, justamente pelo tempo que o Guerrero ficou parado e pela demora que ele ainda vai ter para ficar 100% em condições de atuar por 90 minutos. E com isso, o Galhardo fica no banco, Yuri Alberto, titular, Guerrero, primeiro reserva, e o Galhardo a terceira opção. Como fazer, então, para colocar esses três
no mesmo time, sendo que nenhum deles é ponta. O Yuri talvez tenha mais facilidade por ser mais veloz, mas ele não tem como característica, né, o drible curto, ir para cima dos jogadores, né, ir para cima da marcação. Então fica difícil para ele, na ponta direita, ser um jogador que vá cumprir uma função além da puxada de contra-ataque, enfim. Ele não consegue ser esse jogador que vai quebrar as linhas, né, que vai partir para cima, como é o caso do Caio, como é o caso do Patrick, como é o caso do Tyson, que provavelmente vai chegar no Internacional, né, na pior das hipóteses em maio, e também do Carlos Palacios, né? Então, a questão é a seguinte, pessoal. Esse 4-3-3 do Miguel Ángel Ramírez, pelo que a gente puder acompanhar no Independiente del Valle, ele muitas vezes ele acaba sofrendo modificações, seja para iniciar uma partida, em virtude de um adversário diferente, seja para modificar uma situação durante o jogo. E o principal esquema que ele varia, que ele transforma esse 4-3-3, é o 3-5-2. Com isso ele coloca 2 camisas 9, e aí abriria a brecha para alguém, né, no caso, ou Galhardo ou Guerreiro, virar o companheiro de ataque do Yuri Alberto. Mas ainda faltaria um. Né? Não é bem verdade? 4 é o 3-5-2, teria 2 atacantes e sobraria um. Não. Porque aí você pode se lembrar do seguinte. O Thiago Galhardo ele veio para o Internacional não como atacante. Ele veio como meia. Jogou assim no Ceará, naquela que antes da temporada que ele teve com o Internacional, a temporada com o Ceará era a melhor temporada do Thiago Galhardo na sua carreira. Em termos de estatísticas, ele como meia só teve menos uma estatística pior do que a do Arrascaeta, naquela temporada do Flamengo, que foi, né, campeão brasileiro disparado. Então, após o Arrascaeta, o Thiago Galhardo do Ceará era o meia atacante com melhores números no Brasil. Então, se a gente se recordar disso e esquecer que quando o Guerreiro se machucou, o Galhardo virou centroavante e fez um gol por jogo, a gente consegue encaixar nesse 3-5-2 o Galhardo como o meia mais ofensivo antes da dupla de ataque. Então você teria Yuri e Guerreiro como camisas 9, né, nesse 3-5-2, e o meia mais ofensivo atrás deles sendo o Thiago Galhardo. Como é que seria esse 3-5-2 com as peças do Internacional? Você teria o Danilo no gol, ou algum outro goleiro, ainda há um vestibular em aberto para essa função de goleiro do Internacional, justamente pela questão da comissão técnica estar analisando qual deles vai se sair melhor, né, nesse jogo com os pés, né, na saída de bola, que o goleiro é muito importante nesse esquema do Ramírez. Você teria uns 3 zagueiros, né, com Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel, Cuesta, e no meio recua o primeiro volante dourado para fazer um terceiro zagueiro, uma espécie de líbero, um zagueiro que vai cobrir os outros dois, né? E aí você teria 2 alas, que podem ser os laterais direito e esquerdo, no caso Moisés e Saravia, ou enquanto o Saravia não vem, Rodinei ou Heitor. Mas também pode tirar os laterais e recuar os pontas, principalmente o Patrick, que por ter sido volante muito tempo na carreira, tem mais facilidade de marcação. Então pode ser o ala esquerdo, o Patrick, e não o Moisés. E na ala direita, você poderia ter, além ou os laterais, ou o próprio Caio Vidal, ou o Carlos Palacios, recuando para fazer essa ala, né? Lembrando que Carlos Palacios e Caio Vidal têm menos características defensivas e, portanto, podem, acabar gerando alguma dificuldade defensiva pelo lado direito do Inter, sendo mais recomendável que esse ala direito seja realmente um dos laterais, Heitor, Rodinei, ou o titular da posição, assim que estiver disponível, Saravia. Dupla de volantes, então, com Edenilson e Praxedes, lembrando que posteriormente o Bosquilha pode voltar em 2 meses, talvez 3 meses, e roubar essa posição aí do Praxedes, ele que também marca bem, né? E à frente desses 2 meias, volantes / meias, o Thiago Galhardo abastecendo a dupla de ataque com Yuri Alberto e Paulo Guerreiro, né? E o próprio Patrick, que nesse esquema eu deixei como ala esquerda, né,
Ele também pode fazer essa função de meio ao lado do Edenilson, tirando o Praxedes, colocando o Patrick ali e usando o Moisés como ala esquerda, né? É uma possibilidade, não duvidem se em alguma circunstância de jogo o Miguel Ángel Ramírez utilizar esses 3 jogadores junto, quando ele precisar ser mais ofensivo, mas né, seria o Galhardo de meia e apenas 2 atacantes, não 3. Paulo Guerreiro e o próprio Yuri Alberto. O que vocês acham dessa escalação? Né? Acham suicida, muito ofensiva? Ou então vocês acham realmente possível que o Inter adote essa estratégia em alguma partida e seja bem sucedido com ela, utilizando esses 3 jogadores, né, que fizeram muitos gols na temporada passada ao mesmo tempo, né? Imagina os 3 juntos, quanta chance de gol o Internacional não ia acabar criando numa partida, né? Eu fico pensando aqui que eu ia gostar de ver, nem que fosse por alguns minutos, né? Pelo menos até o Internacional tomar o primeiro contra-ataque. Pois bem, então, pessoal, essa é a análise de hoje, a possibilidade de utilização desses 3 jogadores ao mesmo tempo, tendo em vista, né, as características de esquema e da ideia de jogo do Miguel Ángel Ramírez, sobretudo aquilo que ele apresentou quando treinou Del Valle. Eu sou o Gregório Farias, esse é o canal Farias Colorado. Peço que você deixe o like no vídeo se ainda não deixou, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando eu postar vídeo novo.